pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando, para quem ainda não me conhece, é Fabiana Conde do canal Foi Por Mim, por Fabiana Conde. E hoje eu venho aqui, como prometido no vídeo anterior, que eu só me apresentei, falar um pouquinho mais sobre a minha história de emagrecimento. E se vocês já leram o título, né? Óbvio que vocês já sabem quantos quilos eu perdi. Então, gente, eu antes de falar realmente como eu emagreci, eu quero fazer uma introdução. Contar um pouquinho para vocês como sempre foi assim o meu nesses últimos anos. Eu nunca fui magra, nunca fui magra. Eu na adolescência sempre estava tentando baixar dos 60, sempre tentando baixar dos 60. Mas hoje eu vejo que não tem necessidade também de eu ter menos que isso. Na verdade, eu não quero nem chegar perto dos 60. Eu tenho 1,74 de altura. Eu sou alta, eu sou grandona mesmo. Então, mais normal, com certeza, eu ter mais peso. Embora pelo IMC o meu peso fique em torno de 57 a 77. Então, eu poderia ter ainda bem menos. Tá. Então, como eu já disse, né? Eu nunca fui muito magra, nunca fui magra, né? Nunca. E depois, com 19 anos, eu quis engravidar. Comecei a tentar engravidar pela primeira vez. E eu não estava conseguindo engravidar. Você passou quase um ano e eu não engravidava. Então eu procurei um médico. E ele me deu. O primeiro tratamento foi o tal de regulador, né? Que como meu ciclo era muito irregular, ele disse que também podia ser um motivo de eu não estar conseguindo engravidar. E aí ele me passou esse regulador, né? Da menstruação. E eu engordei. Aí eu engordei 11 quilos. Eu fui de 65, 64, 65 para 76. E foi a época assim que, né, eu até mexia que eu não passava dos 65, porque eu emagrecia, ficava com 62, 63, e quando eu engordava, eu só ia até os 65, eu não passava disso. Então, eu fui a 76. Na época, eu quis fazer uma dieta, quando eu tava com 76 quilos, que eu, pra mim, tava, tipo, obesa. E aí, eu emagreci, fui pra 68. 68. E não emagreci mais. Fui só até os 68. Eu nunca mais, desde os meus 20 anos, eu nunca mais pesei 65, né? 20 e poucos. E então, eu engravidei. Só que aí eu fui pra 68 e engordei um pouquinho de novo. Aí eu tava com 72. E eu engravidei do meu primeiro filho. Isso há 10 anos atrás. Né? E eu tava com 72 quando eu engravidei dele. E até o 5º mês eu dei uma emagrecida. Eu fiquei com 70. E aí depois eu engordei novamente. Eu sei que eu terminei a minha gestação com 80 e, sei lá, 85, 86, não lembro direito. Eu tenho tudo nas carteirinhas. De repente um dia eu até fale certinho isso pra vocês. Aí, só que ele nasceu e eu não voltei. Eu simplesmente não voltei. Eu fiquei com 84 quando ele nasceu. Então, isso faz 10 anos. Faz 10 anos, faz mais de 10 anos que eu não peso menos de 80 quilos. Né? Faz 10 anos que eu não peso menos de 80 quilos. E era aquela coisa, às vezes eu me preocupava, eu queria emagrecer e eu me enlouquecia. Aí eu começava uma dieta, e a dieta louca, né? Porque em seguida eu tinha vontade de comer todas as coisas do mundo e as coisas gostosas, e acabava tudo que. Eu levei um mês para emagrecer 2, 3 quilos. Eu engordava esses 2, 3 quilos em 2, 3 dias. Então, aquelas loucuras que a gente faz. Depois, eu engravidei novamente do meu segundo filho. Uns 2 anos. Não chegou 2 anos depois da primeira gestação.
Então, eu já tava com os meus 80 e poucos quilos. Engravidei novamente, e fui, sei lá quanto, porque eu já não lembro mesmo. Porque aí eu vou ter que pegar as carteirinhas deles pra ver direitinho quantos quilos eu fui. E aí ele nasceu, eu mais uma vez perdi pouquíssimo peso, embora eu tenha amamentado eles muito. Eu sempre amamentei muito, muito mesmo. Né? As pessoas dizem, quando tu amamenta, tu acaba emagrecendo, né? Eu comigo não foi nada disso. Eu, pelo contrário, eu acho que eu capaz de engordar. Porque aí até as pessoas diziam, tu tá amamentando, tem que te alimentar bem, tu tá alimentando, tem que estar forte, tem que estar saudável. E aí tu se aproveita e come que nem sei. Aí passou, eu tentava fazer dieta, sempre a mesma lenga-lenga. Depois que o meu gurizinho nasceu, o do meio, o segundo filho, ele tava, sei lá, com uns 6, 7 meses, eu emagreci uns 6 quilos. E lá do meu primeiro também, quando ele tinha 4 meses, agora eu lembrei, quando ele tinha 4 meses para 5, eu comecei a fazer academia e comecei a fazer caminhada todos os dias e eu emagreci 7 quilos naquela época. 7 quilos. Então, quando ele nasceu, eu baixei para 84, então eu dei uma baixadinha dos 80 ainda naquela época. E emagreci 7 quilos. Eu fiquei com 77, 78 por aí. E aí, voltando pro meu segundo filho, quando ele tava com 6 meses mais ou menos, eu emagreci 6 quilos. E aí depois eu meio que relaxei, né? Fui levando a vida, o peso foi aumentando devagar, tu não nota tanto. E quando eu vi, eu sei lá, pra mim já era meio que normal aquilo ali, né? Então eu engravidei pela terceira vez. Aí, no meu terceiro filho, já logo no comecinho, eu descobri que eu estava com diabetes. Bem no comecinho mesmo, bem no comecinho. E eu tenho uma família que já vem de histórico de diabetes na minha família. Então é uma coisa que realmente tem que se tomar muito cuidado. E aí, eu grávida dele, diabetes, me mandaram para especialista, eu acabei indo para nutricionista, acabei fazendo também meu pré-natal com um médico especialista, porque é alto risco, né? E aí eu fui na nutricionista. E naquele período eu tomei a decisão, porque quando eu ganhei meu segundo filho, por algumas vezes eu tentei mudar minha alimentação. Por algumas vezes eu tentei tirar refrigerante, cortar o refrigerante. Algumas vezes eu tentei comer mais saudável, né? Comer menos carne, essas coisas assim. E eu não acabava não conseguindo. Mas então, grávida, eu tinha que pensar no meu filho. Porque o meu filho do meio, ele pesou mais de 4 quilos. Aí imagina, eu com diabetes, normalmente quem engorda muito é o bebê. Então eu foquei na minha alimentação, pelo menos tentei ao máximo fazer a recomendação da médica da nutricionista. E aí eu fui emagrecendo. Então durante a minha gestação, a minha terceira gestação, eu não engordei. Pelo contrário, eu só emagreci. Mas ele nasceu, né? E ele nasceu bem grande também. Ele nasceu com 4 quilos e 75 gramas. Inclusive o médico disse para mim que com certeza na minha segunda gestação eu deveria ter tido diabetes também, pelo tamanho do bebê e por todo como foi a situação. Mas na época eu não fiz tantos exames, não foi um pré-natal muito certinho, assim. Na época eu morava numa cidade vizinha e lá os pré-natal eram bem estranhos, assim, bem corrido. Era só tu ir lá, dava uma olhadinha no ficadinho do bebê e deu. E já agora do meu terceiro filho já foi bem mais assim, eu fazia exame acho que todo mês, fiz não sei quantos exames de ecografia, fiz milhares, e foi um acompanhamento ótimo pelo SUS aqui da minha cidade. E eu também fiz meu tratamento com um especialista, né, em gravidez de risco. E acompanhando o nutricionista e tudo mais. Então foi muito bom esse meu terceiro pré-natal, foi muito bom o parto, assim, se vocês quiserem eu conto a história pra vocês do meu parto. E que eu brinco que eu tive parto humanizado desse meu terceiro filho, né? Tá. Mas isso aí fica assunto para um próximo vídeo.
uma outra história, outro vídeo. Então, eu emagreci. E normalmente quando a gente ganha o bebê, tu faz o teste de glicemia e o teu açúcar volta ao normal. Tipo, o bebê nasceu e a tua glicemia normal, normaliza total. E foi o que aconteceu comigo, ficou normal. Só que agora ele tá com 2 anos e meio, meu bebê. E no finalzinho do ano, hoje é 9 de fevereiro de 2017, dia que eu tô gravando esse vídeo. E no finalzinho do ano, eu faço técnico de enfermagem, né? E aí eu tava num posto fazendo estágio e eu tava em jejum e resolvi fazer. Pedi pra elas lá, posso fazer o teste de glicemia? E eu fiz. E eu já tinha feito antes disso, também no meu curso, com a professora e tal, quando nós estávamos em sala de aula ainda, e já tinha dado uma alterada. E aí eu resolvi fazer no posto e também estava mais decente. Ficava em 130, 110, 138, por aí mais ou menos. Então eu comecei a pensar, né? Eu digo, fala sério. Porque normalmente, se a pessoa vai. Quem tem diabetes na gestação, mais ou menos em 10 anos ela acaba desenvolvendo, né? E a minha família de diabetes, a minha mãe, o irmão dela, a sobrinha e várias pessoas que têm diabetes, já é uma coisa que eu já tinha que me ligar mais. E eu tava num vício do refrigerante, um vício incrível, assim. Aqui na minha casa era diariamente refrigerante. Embora uns meses atrás a gente tentou parar com isso por causa dos nossos filhos. Nós temos 3 meninos e eles também estavam se viciando muito no refrigerante. A gente tem que pensar um pouco nas crianças, né? E só que não adianta. Tu fica uma semana inteira sem refri, tu coloca refri um dia para dentro de casa e quando vê tu já tá tomando esse refri todos os dias novamente. E essa é uma luta constante que a gente tem que viver, né? Uma luta com nós mesmos e também como pais, a responsabilidade que a gente tem que ter, né, com as crianças. Então, começou a dar alterado. Daí eu tive um probleminha de saúde também, aí eu fui no ginecologista e contei pra ele um outro problema que eu tava, de uma alergia, né? E ele disse pra mim assim, tu tem feito exame de rotina? E eu digo, não, meus últimos exames foi na gravidez. Faz 2 anos que eu não faço exame. E ele, quem sabe a gente faz, então, uma bateria de exames de rotina, saindo fora um pouco do gineco, né? Da especialidade dele, ele me disse, o que tu acha? E eu digo, então tá, vamos fazer. Aí a gente deu umas quantas alterações assim nesses exames, né? Inclusive deu umas alterações nas minhas plaquetas, que ele disse que não sabia nem o que era e me mandou aí para uma hematologista. Né? Aí ele disse para mim assim, ó, vou te fazer uma proposta, né? Tu vai para casa agora, tu começa a fazer exercício físico, tu muda a tua alimentação, né? Tu tenta ser mais saudável, fazer uma reeducação alimentar e tu volta daqui 6 meses mais magra, tá? Eu quero muito que tu combine isso comigo. Tu volta daqui a 6 meses mais magra. E eu, ai meu Deus, como isso? Então eu saí dali, ele ainda me disse assim, ó, eu quero que tu reúna tua família, converse com teu marido, reúna tua família, reúna com teus filhos na mesa da sala de jantar e ali vocês conversem. Eu quero que tu pesquise na internet sobre o refrigerante, os malefícios do refrigerante. E eu quero que tu converse com teus filhos, junto com teu marido, sobre isso. E mostre para eles o quão prejudicial é o refrigerante. Tudo isso ele me disse, me deu várias dicas, me deu vários sermões. Então, eu peguei e fui para casa e confesso que aquilo ali para mim não fez diferença. Eu, tipo assim, de começo eu fiquei meio assim, depois eu digo, não, eu não vou conseguir fazer mesmo, então eu não vou fazer nada. Isso foi mais ou menos na metade do ano passado, de 2015, de 2016. Na metade de 2016. E aí, eu trabalho numa padaria. Né? Eu faço curso de enfermagem, técnico de enfermagem, e trabalho numa padaria. Aí já viu, né?
quanta coisa gostosa para comer. E quando eu decidi fazer essa reeducação alimentar, mudar a minha saúde mesmo, pensar um pouco na minha saúde, eu estava em estágio. E o nosso estágio estava mais ou menos assim. Nós ficávamos 2 semanas em cada lugar de estágio, né? Em cada campo de estágio, como eles chamam. E daí nós encerrava com aquele pessoal ali, com aquele campo de estágio, com aquela professora e tudo mais, com aquela equipe, e nós íamos para outro campo de estágio. Então, a minha equipe dos meus colegas era a mesma, mas mudava o lugar, mudava os funcionários, né? E mudava a professora. Então, cada final da semana, de 15 dias, nós fazíamos uma festinha cheia de guloseimas e coisas boas para comer. E bem nessa época, lá um belo dia na padaria, trabalhando, eu tomei a decisão que eu vou começar. Gente, não foi numa segunda-feira. Não foi 1º de janeiro. Não foi num dia especial que a gente se planeja, que a gente se combina, que a gente se... Não foi. Eu confesso que eu achei que eu não ia conseguir. Tantas outras vezes eu tentei e eu achei que eu não ia conseguir. Eu confesso que eu fiquei com medo até de falar para as pessoas, porque daí uma semana eu ia desistir, ia voltar tudo de novo. Eu confesso. Mas eu tomei uma decisão e foi uma coisa tão incrível. Foi naquele momento. Eu na padaria, eu comprava uns pãozinho doce com creme de confeiteiro em cima e eu levava até pro curso dos meus colegas pra gente comer no outro dia. Eu levava biscoitinho e levava coisa de comer. Ali na padaria eu sempre comia também alguma coisinha doce durante a tarde, ou um pão, ou alguma coisa eu sempre comia, um pastel. De tarde, eu tomava refrigerante na padaria, eu tava viciada em tomar uma latinha de refrigerante quase todos os dias. Então, esse dia eu peguei, parei e disse assim, eu vou mudar isso. Como assim? Gente do céu. Então, eu segui no curso, né, normal, estágio, como eu tava. Eu participei das festinhas de encerramento cada semana, cada 2 semanas, 15 dias. Eu tentava comer menos, né? Eu tentava não tomar refrigerante na festinha, eu levava suco, os meus colegas mesmo compravam suco, né? Porque sabiam que eu não podia tomar refri. E eu resolvi, e o que eu vou falar aqui, gente, o que eu fiz para eliminar esses 15 quilos de novembro, quando eu tomei a decisão, dia 5 de novembro de 2016, até agora, 9 de fevereiro de 2017, não é parâmetro para ninguém. Eu não fui numa nutricionista. O que eu vou falar funcionou para mim e talvez não funcione para vocês, ou funcione para a maioria, ou funcione para a minoria, não sei. Eu não tenho uma receita e ninguém tem essa receita. É algo que tem que vir da gente, de dentro da gente, uma vontade que eu não sei como, uma vontade que é maior que a vontade de tomar sorvete, que é maior da vontade de comer o bolo de chocolate, que é maior a vontade do bolo de chocolate, né, Gabriel? Que é maior que uma... É uma coisa assim, ó. Eu não sei explicar. Minhas comidas preferidas, por exemplo, de eu olhar e dizer, não, eu não vou comer. É muito estranho, gente. Chega a ser bizarro o que eu tô contando pra vocês. Eu sei, porque eu era uma pessoa viciada em comida. Eu sempre falava das pessoas que têm vício disso, vício daquilo. Mas, de um tempo pra cá que eu comecei a refletir e eu comecei a ver, eu também sou viciada. Eu sou viciada em comida. Então, como é que eu vou falar de quem fuma cigarro e é viciado em cigarro? Se eu sei que eu não consigo dizer não para um sorvete. Se eu sei que eu não consigo dizer não para tal comida lá que eu gosto. Então, gente, nós temos que ver. O que eu tô falando aqui para vocês não vai ser receitinha, não vai ser milagre, porque não existe. Não existe milagre, não existe o que você vai fazer, a não ser uma coisa, uma força que vem de dentro de ti, que vai te ajudar a mudar os teus hábitos.
Porque é muito ruim, gente, é muito difícil tu falar em dieta. É muito difícil tu seguir uma receitinha. Tu tem que ter uma mudança de vida, uma mudança real. Tu tem que tomar decisões a partir do passo que tu tá resolvendo, que tu diz, eu quero emagrecer, eu quero ficar bem comigo mesmo. Tu tem que tomar uma decisão. E tu tem que seguir cada passo, um depois do outro. Se tu errar, se tu cair, se tu... não tem problema. Não te preocupa com isso, deixa para trás, esquece e vamos, bola para frente. Vai ter sempre um momento que tu vai cair, mas não te desespera, porque isso acontecia comigo antes. Começava uma dieta, ia lá e já acaba com a dieta. Pronto. Eu já pegava e já seguia comendo, porque agora vou comer tudo, vou comer, vou comer, vou comer. Era o que eu fazia. A gente tem que parar de se preocupar muito com as coisas. E pedir ajuda para Deus, pedir força e tomar uma decisão. Isso faz parte de uma decisão. Eu tenho muitas decisões ainda que eu preciso tomar. Muitas mesmo. Só que eu quero ir assim, um passo de cada vez. Porque se eu tentar fazer tudo junto, eu sei que eu não vou conseguir. Então eu quero ir um passo de cada vez. Lentamente. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu há muitos anos atrás, quando eu dizia que eu tentava baixar de umas 60 e poucos para menos de 60, lá na minha adolescência, eu conhecia a dieta dos pontos. Muitos anos mesmo, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada naquela época. Era revista mesmo. E eu inventei de fazer essa dieta dos pontos. E até hoje, analisando tudo que eu já tentei fazer, o que mais funcionou para mim foi a tal dieta dos pontos. Então, se para mim foi o que mais funcionou, e agora, dessa vez, eu busquei ela atualizada, eu pesquisei bastante na internet e continua funcionando, foi o que eu resolvi fazer. Só que essa dieta, ela acabou sendo só no começo. Né? No começo, depois eu me acostumei tanto em relação a pontos e o que eu podia ou não podia comer. Eu sei, gente, a gente sabe. Claro, no começo é legal tu anotar tudo que tu come, para seguir certinho, para ver aonde que tu exagerou, aonde que tu comeu pouco, os pontos e tal, a quantidade de pontos que tu tem sobrando. Ai, que legal, quando sobra ponto tu fica muito feliz. Eu acabo sempre normalmente sobrando ponto. E então lá no começo, em novembro e dezembro, eu acabei seguindo certinho os pontos, mas depois eu parei de anotar, porque eu sei mais ou menos o que eu preciso comer. Então, a dieta dos pontos funciona assim. Já tem vários vídeos ensinando sobre a dieta dos pontos. Se vocês quiserem algo bem específico sobre essa dieta, eu tenho livro, tem revista e também tem muita informação na internet. Ela funciona mais ou menos assim. Você faz o cálculo lá, até na internet tu consegue fazer esse cálculo, nem precisa quebrar muita cabeça. Tu vai fazer teu IMC, daí vai fazer todo o cálculo ali que eles mandam, no livro que eu tenho também ensina direitinho fazer, mas na internet é super fácil de achar. Tu faz ali todo o cálculo, tanto do exercício físico que tu faz durante a semana, tudo eles vão pedindo ali para te anotar e no final eles vão te dar tantos pontos que tu pode ingerir durante o dia. Vamos supor que tu não queira emagrecer. Tu faz o teu cálculo para que tu não queira emagrecer, tu quer só manter. Aí eles vão te dar lá tantos pontos. Vamos colocar aqui só como exemplos, 500 pontos. A minha conta, se fosse só para manter o meu peso atual, 500 pontos por dia. Se eu comer mais que isso, eu vou engordar. Se eu comer menos que isso, eu vou emagrecer. Então, se você quer emagrecer, né, é só diminuir os pontos. Só que tudo isso é calculado lá nesse negocinho que eles ensinam a gente a calcular. Não é nada da nossa cabeça. Tipo, não, se 500 tá bom, eu vou comer 300. Não é assim. É tudo bem certinho. Então, vamos supor que 500 seja o que vai me manter. Aí, os meus pontos, para mim, para minha altura, pro exercício físico que eu faço, tal, para minha rotina, é 437 pontos. Para mim. E aí, tu come tudo que tu quiser. Se eu quiser comer um lanche, um cheeseburger, se eu quiser ir na pizzaria, o que for, tudo que eu quiser comer, eu posso comer. Contanto que não ultrapasse os 437 pontos. Só que aí entra uma outra coisa. Eu
prefiro gastar os meus pontos com algo saudável, que vai gerar menos pontos e que vai melhorar a minha saúde. É mais ou menos assim que eu tô fazendo. Então, eu deixo de lado o cheeseburger, eu deixo de lado a pizza e vou para legumes, frutas, verduras. Porque um corpo, para funcionar, ele precisa de várias coisas, né? Se nós pegar nossos pontos e gastar só com bobagem, o nosso organismo vai adoecer. E o nosso organismo adoecendo não vai ser saudável. Ah, mas eu consigo, porque eu como uma vez só no dia, como todos os meus pontos, mas como tudo que eu gosto. Né? Não vai adiantar, gente. Porque a gente não vai estar saudável. Então eu procuro colocar tudo que é necessário para o nosso corpo dentro da minha alimentação. E ter uma alimentação balanceada. E também a história da dieta. Por que eu não gosto de dizer fazer dieta? Essa é uma dieta eterna? Uma dieta eterna. Não fica chato? Ai, meu Deus, eu vou viver sempre de dieta, eternamente. Então, eu prefiro dizer que eu estou mudando a minha alimentação, a reeducação alimentar. Gente, ninguém precisa de refrigerante para viver. Não precisa. Ninguém precisa de sorvete para viver. Entendeu? Outro dia eu estava vendo uma entrevista com o Dr. Ray e ele estava falando, inclusive, que ele estava dando dicas de alimentação. Inclusive, uma das dicas dele é que o único líquido que a gente deve ingerir, único, não existe outro, único líquido, é água. Água. Não é suco. Não é refri. Não é suco espremido da fruta na hora. É água. Então, se a gente for ver por esse lado, nós acabamos tendo hábitos muito errados. A maioria das pessoas tem hábitos muito errados. Tipo assim, todos os médicos aconselham que a gente não deve consumir líquido junto com a comida. Não é? E eu sou uma, e muitas pessoas também não conseguem comer se não tiver tomando alguma coisa junto. E olha o conselho que esse médico dá pra gente. E é uma coisa a se pensar, né? Tá, foi ele, podia ter sido outro. Eu sempre gosto de assistir nutrólogos, entrevistas com médicos, sei lá, sendo famoso, não sendo, eu sempre gosto de assistir pra pensar, pra botar a cabecinha pra pensar, pra ver, e aí, né? Então, ele fala sobre a água, que o único água, até a água hoje em dia, né, a gente acaba tomando água que não é tão boa, né? Que as águas, tu vai comprar água, ela vem com sódio e bababá. Tu vai beber água da torneira, é água suja também. Então, até isso, né, hoje em dia é uma coisa bem complicada, né? Mas mesmo assim, gente. Então, tu tem que tomar consciência de algumas coisas, né? Ah, eu nunca mais vou poder comer fritura, eu nunca mais vou poder comer meu pastel. Não, sei lá. Tu vê, avalia a tua vida, né? O que eu tô fazendo comigo. Como eu disse, eu participei das festinhas no final de cada campo de estágio que a gente estava, eu participei. Embora, né, eu não comesse tanto, teve um dia que eu comi bastante, né? 9 pedaços, sei lá. Parece que eu contei 9 pedaços de pizza, né? De pizza de sardinha. E sei lá, isso foi funcionando e eu fui emagrecendo. Não sei, eu fui emagrecendo. Outra coisa importante, gente, que eu nunca tive hábito. Eu sou aqui do sul, né? E eu sou viciada em chimarrão. Eu não sei se por isso também, mas eu não tinha hábito de café da manhã. E eu não tenho, inclusive agora eu tô de férias e eu não tô tomando café da manhã. Mas é muito, muito importante, essa é a principal refeição do dia. Então são coisas que a gente tem que ir avaliando. Ah, eu preciso criar um hábito. Sabe, né? Diz que para te criar um hábito, tu tem que repetir por 30 vezes, parece que né? 30 dias, uma coisa assim. Me corrijam aí se não for, mas tem uma historinha que diz mais ou menos isso.
E então, agora eu vou voltar de férias já e eu pretendo fazer isso, que daí eu vou levantar bem cedo e eu pretendo seguir a minha rotina, né? Porque eu faço limão de jejum todo santo dia. Eu fiz também a cura do limão, mas eu faço limão de jejum, que é um limão de jejum todos os dias. E aí, tu tem que tomar o limão e para te fazer tomar o teu café, o teu de jejum, tem que esperar um pouco, não pode ser muito em cima, né? Então é bom que tu espere aí por 1 hora mais ou menos. 40 minutos, 1 hora. E eu, como tô acordando mais tarde, eu acabo não fazendo, né? Então, eu não tô fazendo de jejum. E é um erro, um erro, um erro. E agora nós estamos em fevereiro. E o mês de janeiro pra cá, eu perdi 2 quilos só. Foi quando eu menos emagreci. O vídeo tá ficando muito longo, gente. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Porque ainda tem bastante coisa que eu quero falar. Eu já tô sem iluminação, tá ficando tarde. E eu vou ter que dividir o vídeo em 2 partes. Porque até aqui eu já contei de como eu comecei a engordar quando eu fiz o tratamento para engravidar. Depois dos meus partos, como foi, né? Cada parto que eu engordei. O último parto com diabetes que eu só emagreci. Depois que o meu último bebê nasceu, eu engordei. De novo, aqueles quilos que eu tinha emagrecido, eu engordei. Tudo assim, ó, tão... Passou despercebido, né? E, gente, agora quando eu tomei essa decisão de emagrecer, eu estava com 94 quilos. 94 quilos. Eu já estava beirando aos 100 quilos. Então, gente, eu quero explicar para vocês um pouquinho mais sobre a dieta dos pontos e principalmente mostrar para vocês o que eu como. Eu sou contra alguns tipos de alimentos, contra mesmo, sou a favor de outros e quero deixar de consumir alguns alimentos. E esses vídeos que eu estou gravando têm esse propósito também, de me ajudar a deixar esses alimentos. Tais como margarina, que eu acho que é uma coisa assim, ó, que é uma coisa muito artificial, que é uma coisa muito... é margarina. Eu quero também deixar de consumir requeijão, embora ainda seja uma das coisas que eu mais goste, né? Dentre outras coisas, mas acho que isso vai ter que ficar mais ou menos para outro vídeo, porque esse já está bem longo, esse vídeo. Então eu vou primeiro falar aqui rapidinho como eu eliminei então esses 15 quilos. Eu comecei minha dieta dia 5 de novembro e logo que eu comecei a dieta eu tomei a decisão de não comer mais pão, de diminuir o carboidrato. Então eu não comia mais arroz. Eu tirei o arroz, porque pra mim foi tranquilo tirar o arroz. Eu fui testando, comendo normal, almoçando e jantando, e assim, normal dentro das coisas que eu tava escolhendo, né, que seriam mais saudáveis pra mim. E eu resolvi tirar o arroz e funcionou, eu não senti falta do arroz. Eu pensei assim, se daqui 3, 4, 5 dias, uma semana, eu tiver vontade de comer arroz, eu vou comer. Entendeu? Eu não disse assim, eu vou cortar o arroz de vez da minha vida. Não. Inclusive, até comprei arroz integral, mas não precisei nem usar, porque simplesmente eu não tive mais vontade de comer arroz. E também eu... E o pão, né? O pão, qualquer tipo de pão. Bolacha, nada. Eu tirei, eu cortei. Só que eu confesso que eu sinto vontade, assim, mais do pão. Até depois eu vou explicar direitinho para vocês que isso foi só no primeiro mês, bem dizer. Foi no mês de novembro e até metade de dezembro. Depois eu comecei a comer pão de novo. E depois, no começo, tu emagrece bem mais rápido, tu elimina quilos mais rápido. Depois, começa a ficar mais lento, porque o teu metabolismo, o teu organismo, ele começa a perceber que tu tá emagrecendo e começa a guardar mais reserva. Então é mais difícil emagrecer. Por outro lado, é até bom que tu emagreça mais lentamente. Gente, é complicado essa coisa de tu emagrecer horrores rapidinho assim no celular de Deus. É muito mais fácil esses quilos voltarem tudo de novo.
Então, é muito importante a gente ir com calma. Bom, então, como eu disse, eu quero explicar para vocês, mas isso vai ter que ser em outro vídeo, direitinho o que eu estava comendo nesse começo, quando eu estava anotando. Depois, quando eu comecei a parar de anotar. Depois, quando eu comecei a comer outras coisas, tipo pão, que eu voltei a comer. E tudo mais que eu tenho feito até aqui. De novembro, de 5 de novembro a hoje, né? Hoje é 9 de fevereiro e agora os próximos dias eu quero contar tudo para vocês. Eu quero fazer, eu tento fazer caminhada todo santo dia, hoje eu já não fui mais uma vez. E eu quero fazer vlog também para vocês. Se vocês gostaram, eu sei que está ficando um vídeo bem longo, acho que eu vou ter que dividir ele em duas partes, está bem longo esse vídeo. Mas se vocês gostaram, se vocês querem continuar me assistindo, me incentivem então a gravar novos vídeos para vocês. Sigam comigo nessa luta aí de emagrecimento e de mudança de hábito e mudança de vida. Se inscrevam aqui no canal, deixe seu joinha. Ajude na divulgação do vídeo, por favor. Tá? Eu tô aí pobrinha de inscritos. Muito obrigada por terem assistido. Eu também quero deixar um lembrete para vocês e eu vou deixar no box de informação o canal do meu filho, tá? Eu vou deixar aqui porque ele é bem ruinzinho de achar o nome dele. Aí eu vou deixar ou aqui na tela, não sei ainda, ou ali no box de informações. Mas igual eu vou falar. O canal dele é Lucas X, né? Lucas espaço X espaço gamer. Tá. Tem um tá porque ele errou na hora de escrever e acabou deixando esse tá e depois não pôde tirar o tá ainda, né? O YouTube não permite fazer muitas alterações no nome. Então ficou Lucas X Gamer tá. Vou deixar o link do canal dele aqui embaixo igual. Ajude ele lá, principalmente se você for jovem aí, molecada, gurizada, que gosta de jogo. Ele joga lá, faz as séries de jogo lá no canal dele, é bem legal. E também se inscreva lá no canal dele, dê o joinha, ajude na divulgação dos vídeos, tá? Fiquem todos com Deus e um grande beijo. Tchau!